Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu percebi que faltou eu falar uma coisa que talvez seja importante, tá? Então, eu estava falando sobre laços, condições, né? Uma coisa que eu não falei é o seguinte: você pode ter laços dentro de laços, condições dentro de laços, laços dentro de condições, tá? Então você pode ter, por exemplo, um for dentro de um while. Você pode ter um for dentro de um if ou um if dentro de um for, tá? E eu acabei não dando nenhum exemplo disso. Então, vou dar um exemplo aqui só para a gente ter alguma coisa, para não passar batido, né? Vou criar então aqui uma matriz. Vou criar uma matriz. Por enquanto, eu não vou atribuir valores a essa matriz, tá? Vocês vão ver como é que eu vou fazer para atribuir valores. Então, vamos colocar ela com 4 linhas e 5 colunas, tá? Vou rodar isso aqui. E vocês lembram, é a mesma coisa que ontem, né? Quando eu criei aquele vetor. Deixa eu imprimir ela aqui embaixo, ó, pra vocês verem. Então, ele criou aqui ela com 4 linhas e 5 colunas, só que como não tem nenhum número, né, atribuído a essas linhas e essas colunas, ele tá cheio de NA aqui, tá? Então, cheio de vazio, né? O NA equivale ao vazio, certo? Beleza, e agora, só para exemplificar, eu vou fazer um comando for para atribuir valores a essa matriz, tá? Então, vou colocar i variando de 1 até... Aí, em vez de colocar 4, eu poderia colocar 4, mas vou colocar um número de row, né? Número de linhas da matriz M, tá? Abrir aqui a chave, tá? E agora, eu vou dentro desse for, eu vou colocar um outro for, uma outra letra, né, J, em 1 até o número de colunas, que eu poderia direto colocar 5, mas eu vou usar a função ncall, tá? E aí eu vou abrir outra chave aqui, para eu falar o que vai acontecer nessas duas condições. Então, para uma sequência variando de 1 até o número de linhas e outra sequência variando de 1 até o número de colunas, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir aqui M, posição I, que é a posição da linha, posição J, que é a posição da coluna, vou atribuir números aqui. Então, vou colocar que isso vai ser I mais J, tá? É só um exemplo, certo? E vou rodar isso aqui para a gente ver. E aí eu explico passo a passo aqui, vamos ver o que vai acontecer e eu explico passo a passo o que isso está fazendo, tá? Rodei, tem números aqui, deixa eu imprimir a matriz, vou imprimir a matriz aqui, só a gente colocar M aqui e dar o Ctrl Enter, tá? Então, o que esse código aqui ele fez? Ele vai passar por essa primeira condição. Essa primeira condição, ele vai passar a primeira vez. Quando ele passar a primeira vez, ele vai pegar o primeiro número aqui dessa sequência, que é 1, tá? E aí, quando o i vale 1, ele vai fazer o que está dentro do for. O que está dentro desse primeiro for é um outro for, que diz, para j valendo 1, faça m na posição 1, 1, é igual a i mais j, né? Então, vai ser 1 mais 1 a primeira vez. Posição 1, 1, vale 2. Aí, o que ele vai fazer?
Ele vai vir aqui e ele ainda não terminou de fazer todo esse comando aqui, né? Tipo, ele ainda não terminou de fazer toda essa linha, né? Então, o I continua valendo 1. O que ele vai fazer logo em seguida é fazer o J valer 2. Aí ele vai falar, para M, né? Matriz, na posição 1, 2, vai valer 1 mais 2. Ok. Posição 1, 2, essa aqui, ela fica valendo 3, tá? E aí ele vai passar de novo e continua valendo 1, tá? Porque sempre ele vai fazer tudo que está dentro do for. Então, sempre o I vai valer 1 por enquanto, até ele terminar essa sequência do for até o número da coluna. Então, ele vai passar de novo aqui, I valendo 1, J vale 3. E aí, ele vai fazer matriz na posição 1, 3 vai valer 1 mais 3, que é 4, tá? E aí, ele vai fazer isso até o número de colunas, que são 5, tá? Então, quando ele passar aqui na quinta vez, então, você vai ter M na posição 1, 5, vai valer 1 mais 5, que é 6, tá? Aí, ele acabou de fazer isso pela primeira vez, né? Quer dizer, ele acabou de fazer esse for inteiro. O que ele vai fazer? Ele vai passar pelo for agora com I valendo 2. Aí, ele vai passar com I valendo 2. Aí, ele vai fazer para J, de novo, de 1 até 5, tá? Aí, ele vai fazer, então, agora I vale 2, J vale 1, né? A primeira vez que passar. Então, ele vai vir na posição 2, 1. E vai valer, só por causa do comando que eu coloquei aqui, vai valer 2 mais 1, tá? Que é 3. Certo? E aí, ele vai passar isso aqui novamente, sempre com I valendo 2 e o J variando. Então, agora o J vai valer 2, depois o I vai continuar valendo 2 até o J passar por todas as posições dele. Então, J vai valer 2, depois vai valer 3, depois vai valer 4, depois vai valer 5, que é o número de colunas. Quando terminar de passar o número de colunas, aí ele vai voltar aqui para o for, então acabou esse laço que estava aqui dentro. Aí ele vai voltar para o for e vai verificar. Com I valendo 3, 3 ainda é menor do que o NRow? Sim, o NRow vale 4, tá? Então, ele vai verificar, e aí o I vai valer 3, ele vai fazer I valendo 3, J vale 1, 2, 3, 4, 5. Terminou de fazer isso aqui, aí ele vai aumentar um número no I, vale 4, aí 4 ainda tá valendo, é o último aqui da minha sequência. Então, ele vai fazer para o I valendo 4, o J variando de 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ele fez tudo isso. Aí, ele vai tentar novamente, só que aí o I vai valer 5. E aí, quando o I vale 5, isso aqui já não é mais válido, tá? O NRow aqui é 4. O número de linhas é 4. Então, ele vai sair fora desse loop, tá? E aí, ele faria o que tiver aqui embaixo, que sei lá, vamos supor que seja print M, né? Por exemplo, tá? Então, é isso que ele vai fazer no fim das contas. Vou rodar tudo junto aqui só para vocês verem, né? Aqui, ó. Beleza? Tá? Então, isso era uma coisa que eu queria falar para vocês. Porque eu acho que isso aqui tinha ficado faltando, tá? Eu só vou dar esse exemplo e eu queria só falar uma outra coisa para vocês. Eu tenho feito as coisas aqui rodando linha a linha, né?
Isso tem a ver, quando você está fazendo um programa, você vai tentar seguir uma lógica que você determina para resolver esse problema que você tem, né? E aí, você rodando linha a linha, você vai conseguir, digamos assim, debugar, né? Ver se o seu programa não tem bug, né? Não tem nenhum bug. Mas com o for, a maneira de você debugar, por exemplo, seria você testar. Porque o que acontece é o seguinte, como você não pode rodar isso aqui separadamente, né? Eu até poderia rodar essa parte separadamente, mas essa parte não, né? O que eu faço, né? O que você vai fazer? Você atribui números para testar, né? Então, para testar. Para testar, se seu programa está dando um problema e você não sabe o que está acontecendo. Vou rodar aqui de novo a minha matriz, deixar ela vazia, para testar o que a gente costuma fazer. Você joga números, então você coloca i igual a 1, por exemplo, está dando um problema e você não sabe qual que é. Você joga, bom, beleza, vou ver o que acontece quando i igual a 1 e quando j é igual a 1. Esse seria o passo 1, 1. E aí eu rodo o que está aqui dentro, né? E vejo o que acontece. Tá? Vou imprimir aqui a matriz. Ok. Então, no primeiro passo apareceu aqui o 2, que é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês. No segundo passo, i igual a 1, j igual a 2. Tá? E finge que já passou pelo 1. Vai acontecer isso. Tá? Vai aparecer o 3 aqui. E assim por diante, né? Depois o j vai ser 3. Tá? Então, passo a passo, é isso que ele está fazendo. Vou fazer aqui só até o 4 e o 5, para a gente passar para o i igual a 2 e vocês poderem ver o que está acontecendo, né? Quando ele passa para o i igual a 2. Tá? Então, aqui é o que aconteceu no final desse primeiro for, tá? Ele vai ter feito tudo isso, tá? Tudo isso com o i igual a 1. Então, a primeira vez é isso que ele vai ter feito, certo? A segunda vez, ele vai fazer 2 e j valendo 1, tá? E aí, o que vai aparecer... Opa! O que vai aparecer de novo aqui é o número 3 aqui. Tá? Então, só para vocês terem essa ideia de como testar o seu programa. Porque é lógico, esse programa aqui ele é simples, né? Mas mais para frente vocês, com certeza vocês vão se deparar em alguma coisa que vai aparecer aquela mensagenzinha vermelha, né? Assim, do R, dizendo que deu um erro. E aí, para vocês encontrarem um erro em um loop, né? A maneira de testar é isso. Você começa a atribuir números e ver o que está acontecendo. Que de repente o que está acontecendo é em determinado lugar, né? Determinado passo desse loop que não está muito certo. Tá? Então, gente, acho que era isso que eu queria falar. Vou ficando por aqui. E agora eu acho que finalizamos essa parte de loop, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.